Boa tarde, meus amigos! Terça-feira de muito futebol pra gente falar aqui no nosso Jogo Aberto. Apagou, mas já voltou, né? Já voltou pra todo mundo. Então fica ligadinho com a gente aqui na resenha, porque tem muita coisa pra gente comentar de Bahia e Vitória hoje. O Tricolor segue com a preparação, já deu início a preparação para enfrentar o Bragantino, que empatou ontem contra o Vasco, viu? Assim, o Bahia se garantiu fora da zona de rebaixamento nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas vai ter uma sequência dura pela frente agora. Um roteiro já conhecido do torcedor tricolor. Mais uma vez, o Bahia teve mais posse de bola e mais finalizações que o adversário, mas não conseguiu o triunfo. Paulinho fez o único gol do jogo e decretou a vitória atleticana no Mineirão, para a frustração do técnico Renato Paiva. Fico imensamente insatisfeito com este resultado. Temos coisas que não estão bem, mas que são, em relação olhando para o jogo, não são tantas. Tivemos 60 e tal % de posse de bola, mas posse de bola a chegar à área do adversário, pela direita, pela esquerda, por dentro. Não conseguimos fazer golos e isto faz-se golos e acabamos por perder o jogo. E o Vitória, meus amigos, ganhou um jogo importantíssimo contra o Ceará, mas agora tem uma série de baixas para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu aposto R$1 de Big Big que você não sabe que time vai entrar em campo na sexta-feira. Uma vitória sofrida, mas muito importante. O 1-0 sobre o Ceará deixou Vitória a 1 ponto do líder Sport e com 5 pontos de vantagem para o 5º colocado. Mas o clássico também deixou sequelas no elenco rubro-negro. Entre suspensos, expulsos e lesionados, o Leão deixou o campo com 6 desfalques para a próxima partida, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também no Barradão. Mesmo assim, o técnico Léo Condé confia na força do seu elenco. Mas nós temos um elenco aí com 35 atletas, eu acho que a gente consegue extrair dentro do próprio elenco. É claro que a gente está sempre monitorando as categorias de base. De qualquer forma, para esse jogo específico a gente vai avaliar durante a semana, mas com certeza vamos tentar extrair o melhor do grupo aí e mandar a campo uma equipe competitiva. Já apresento para vocês o meu trio de ataque, mas antes, bora deixar sua casa mais ultra com o TIM Ultra Fibra. Aproveite agora essa oferta especial de 300 MB de ultra velocidade por apenas R$ 92,99 por mês no débito automático. Perfeito para trabalhar e estudar sem travar, curtir muito conteúdo online e uma experiência ultra divertida, e você ainda fica ultra poderoso nos games, com muita estabilidade. Ouviu, né? Então não perca mais tempo. Venha para TIM Ultra Fibra e deixe sua casa ultra com velocidades de até 1 GB. Ligue agora a 0800 880 4141, acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Agora sim, meus amigos, meu querido trio de ataque, minha querida bancada, boa tarde a todos. Caio Leone, prazer ter você com a gente por aqui. A gente já ouviu esse discurso do Renato Paiva aí repetidas vezes, né? O time está desempenhando, o time está sendo competitivo, mas o resultado não está chegando. Mas o Brasileirão é traiçoeiro, né, Caio? Depois desse jogo agora contra o Atlético, o Bahia vai ter Bragantino, que é time de G6, vai ter o Botafogo, líder do campeonato, e aí vem 4 confrontos diretos em intervalo de 5 jogos. A reação tem que ser imediata, né, Caio? Boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Um grande abraço aqui para os colegas que você vai apresentar. Falar do Bahia tem sido muito complicado, porque quando o Renato Paiva ele chega nas coletivas e fala da evolução nas estatísticas em momentos de derrota, me soa como uma defesa do trabalho. O fato é o seguinte, 57 pontos foram disputados nas 19 rodadas. O Bahia ganhou 18. É muito pouco. O Bahia venceu 4 partidas. Teve jogos que não conseguiu ter um jogo constante. O Bahia faz um primeiro tempo muito bom e aí depois cai de rendimento de uma forma muito abrupta e acaba não conseguindo o resultado. Um time que tem um sistema defensivo que apresenta problemas desde o início do ano. É um time que não consegue colocar jogadores no ataque o suficiente para pesar a última linha do adversário, para fazer com que a área seja melhor povoada e o sistema defensivo, por exemplo, do Galo, tem a maior dificuldade de marcação. O fato é que o Atlético aproveitou muito bem o contra-ataque, e a estratégia foi essa no segundo tempo, e existe uma jogada emblemática, há uma roubada de bola no meio de campo, se não me engano, por Batalha ou Otávio, e ele enfia essa bola de forma muito rápida ali para Paulinho.
o espaçamento que existe entre a primeira e a segunda linha já fica claro. Os torcedores veem isso, os analistas também, os comentaristas. Mas o que me assusta também é o espaçamento entre um jogador e outro. A linha sempre está muito mal compactada, mas o espaço entre os jogadores é muito claro. Então o Bahia apresenta problemas que são recorrentes. E aí, se você não tiver uma resposta, se você mantiver o que está fazendo dentro da competição, você tem chances grandes de cair para a segunda divisão. Complicada a situação. Reinaldo Oliveira, prazer ter você de volta, meu amigo, boa tarde. Falando dessa situação do Vitória aí, 10 possíveis desfalques, a gente vai esmiuçar daqui a pouquinho esses nomes, 9 aí quase garantidos e talvez até 10. Queria saber de você, tá confiante aí de que conseguia ganhar esse R$1 de Big aí que eu apostei ou vai ser difícil pro Condé montar esse time? Boa tarde para você, William, boa tarde a você, telespectador, um abração ao meu amigo Caio Leone, né? Já tivemos o prazer de trabalhar juntos. Verdade. É, um grande profissional. De volta a casa depois de 5 meses, né? Vamos falar do Vitória aí. Vivemos um paradoxo, né? O Bahia joga bem e não ganha. Vitória joga mal e ganha. Então estamos vivendo um paradoxo aqui no futebol baiano. Temos sim total confiança no trabalho do Condé. A gente sabe que ele tem esses desfalques. Não vou nem dizer quanto. Quero ver se alguém vai acertar para ganhar esse R$1 de Big. Muitos desfalques. O Condé tem o elenco na mão. A gente percebe isso. Ele recuperou agora no jogo passado, eu até perguntei na coletiva o porquê do Matheus Trindade, 2 meses sem jogar, e ele até explicou, até me convenceu. Eu gosto muito das coletivas do Condé, acho ele muito centrado. Quando joga mal, ele fala, jogamos mal, minhas escolhas foram péssimas, ele fala mesmo. Então, gosto muito das coletivas. Então, o Condé tem esses dias aí para quebrar a cabeça, né, William? Para tentar escolher a melhor opção, jogo importante, barradão, não tenho dúvida que vai estar completamente assim, ó, torcedor, como você está assistindo ali na televisão. Lotado mais uma vez e o Vitória em busca de mais uma vitória do rubro-negro aí para ir caminhando rumo à primeira divisão, William. Com certeza. Léo Santana é mais uma do GG. Boa tarde, meu amigo. Prazer ter você com a gente também. Falando ainda sobre esses desfalques do Vitória, não são só apenas desfalques, qualquer desfalque. Tem jogadores importantes aí, Osvaldo, Rodrigo Andrade, o Camutanga tá fora também, o Wellington Nem. Então, jogadores que compõem a principal engrenagem do time. Um jogo que, na teoria, quando a gente olhava antes dessa partida contra o Ceará, o Vitória entrava como franco favorito, porque é um time de meio de tabela, o Botafogo, o Vitória tá jogando em casa, ia ser um jogo complicadinho, mas o Vitória apareceu como principal candidato. Agora já fica um pouco mais parelho, né, Léo? Boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde você de casa, os colegas de bancada. Realmente, agora o Léo Condé vai ter que tirar leite de pedra, né? Mostrar a força do elenco do Vitória, que em certo momento ele chegou até dizer que estava inchado, quase 40 jogadores. Então, com menos 10 agora, praticamente, são 30. Pode se aproveitar também os garotos da base, como ele aproveitou agora o Trindade na última rodada. Talvez com essa perspectiva de algum momento ter que utilizá-lo mais à frente. E é isso, o Vitória agora, desculpe, Léo Condé agora vai ter que mostrar realmente a força do elenco. E eu achei engraçado aqui o que o Reinaldo estava falando. Enquanto a gente assiste as coletivas de Léo Condé e a gente gosta da coletiva, no Bahia justamente é o contrário. Quando a gente assiste as coletivas de Renato Paiva é um desastre. Então, se fosse o Bahia nessa situação com 10 desfalques, já estava pronta a coletiva de Renato Paiva para um possível resultado negativo. Ia botar a culpa no elenco, nas contusões, nas suspensões. Léo Condé não. Sucinto, vai dar um jeito e tem que somar os 3 pontos de casa. Pois é, a expectativa é essa, meus amigos. Antes da gente falar de Bahia e Vitória por aqui, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve o confronto de Bahia de Feira contra a Nacional do Amazonas, um jogo cercado, né, por grandes coisas para a gente comentar aqui. Infelizmente tivemos na semana passada a morte do Deon na quarta-feira e ele foi alvo de grandes homenagens, né, como deveria ser de fato nessa partida, todos os atletas do Bahia de Feira fazendo essas grandes homenagens ao jogador que nos deixou, que realmente deixa muita saudade em toda a equipe do Tremendão e foi homenageado nessa partida que o Bahia de Feira venceu por 2-0. Resultado importantíssimo nesse jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Gols de Paulinho e Tony Galego. Agora joga no Amazonas, podendo até perder por um gol de diferença, né? Para garantir essa vaga nas quartas de final. Tá aí o segundo gol para garantir a vaga nas quartas de final, que também é a fase do acesso, né? Se você passa das quartas, você está na terceira divisão do futebol brasileiro. Então, hoje a gente pode dizer que o Tremendão está a 3 jogos de subir para a Série C, que seria um feito incrível e ainda mais importante para homenagear também o Deon, né? Com certeza ele está lá em cima, torcendo muito para o Tremendão, muito para os seus companheiros conseguirem esse feito. E essa cena foi sensacional, né? Do início e do final do jogo, o filho do Deon entrando ali no gramado, os jogadores abraçando ele, balões brancos representando aí o luto
né? O luto é preto, mas no caso aí é branco por causa de tudo que aconteceu. E que bom que o Bahia de Feira venceu esse jogo. Estava numa expectativa muito grande, o estádio, a torcida correspondeu lá na Arena Cajueiro. O Bahia de Feira jogou muito bem, um jogo até movimentado, de fortes emoções, conseguiu ter um jogador a mais, também. exatamente, no primeiro tempo. Poderia ter aproveitado melhor e o autor do gol ali, o Galego, fez um Cristiano Ronaldo ali meio complicado ali. Mas que bom. Eu achei bacana que o Bahia de Feira deu a resposta dentro de campo, né? Depois daquela questão lá da foto polêmica que o pessoal do Nacional postou, o Bahia de Feira não se abateu, deu essa resposta dentro de campo, venceu por 2-0 e poderia ter sido mais. Teve um gol anulado também no segundo tempo. E eu queria abrir só um parêntese aqui em relação à torcida lá na Arena Cajueiro. Eu achei que o público deixou um pouco a desejar, assim, diante da campanha, de toda essa mobilização do Bahia de Feira, teve uma promoção de quem tivesse com a camisa do Bahia de Feira poderia entrar de graça. Então eu esperava uma arquibancada mais cheia. Feira de Santana é minha segunda casa lá, terra de minha esposa, eu estou sempre por lá. E o pessoal lá, infelizmente, não abraça os times locais. O Flu de Feira até que sim, mas está mal. Mas o Bahia de Feira, vamos lá, gente. Como o William falou, 3 jogos para o acesso. Então, próxima fase, o Bahia de Feira passando, vamos lotar a Arena Cajueiro. Agora, William, é importante, né? Primeiro, olhar essas homenagens é maravilhoso, né? Lindo, né? Porque realmente o que aconteceu deixa todos que acompanham o futebol, que trabalham, com muita tristeza, né? Pelo que aconteceu com o Deon, inclusive como o nosso querido Léo trouxe também, depois daquela postagem, muito negativa. Mas o que eu queria destacar do Bahia de Feira é o trabalho. O trabalho, há quanto tempo o Bahia de Feira vem chegando no Campeonato Baiano? Há quanto tempo o Bahia de Feira está se organizando no seu departamento de futebol? A questão da estrutura da Arena Cajueiro, que é um dos melhores estádios aqui do nosso estado. Então, em algum momento, o trabalho ele vai dar resultados esportivos e está dando. São 3 jogos para esse time chegar na Série C, o que seria maravilhoso para o nosso futebol, que enfraqueceu tanto nos últimos anos, ter o Bahia de Feira na Série C do Campeonato Brasileiro. Venceu ontem bem, 2-0 contra o Nacional. Então fico muito feliz pela resposta ter vindo dentro de campo e por esse trabalho maravilhoso que o Bahia de Feira tem feito. Agora rapidinho pra gente virar a chave, tão confiantes, dado o jogo que vocês viram ontem, de que lá no Amazonas o Bahia de Feira vai só sacramentar a classificação? Acho que vai ser um jogo bem competitivo e o time do Bahia de Feira vai forte. Pelo que eu assisti ontem, poderia ter aproveitado melhor as oportunidades, mas vai forte e eu tenho dúvida não que ele vai conseguir a classificação. Tá jogando muito bem, William. Eu acredito que o Bahia de Feira, eles se fecharam, né? Essa questão da morte do Deon. Vamos se unir pelo Deon, para avançar pelo Deon. Eu acredito que tem totais condições de avançar, sim. Não, e pela intensidade que demonstrou ontem, né? Pela força, principalmente do ataque, né? O time que está muito comprometido com o resultado final. Isso é muito importante. Além do elenco estar muito forte, você vê um time ali que está todo mundo jogando pelo seu colega, correndo pelo outro, você percebe muito bem que tem grandes chances de chegar no próximo jogo, sacramentar e aí conseguir o objetivo, né? Que está cada vez mais próximo. Rapaz, só para finalizar aqui, William, essa bola aí, quando o cara faz o gol, a bola bate na parede e volta lá na Arena Cajueiro, é terrível. Isso a gente nunca sabe se a bola é boa, se não é. Pelo amor de Deus. É um problema. Deixa balançar a rede, meu filho. Com certeza. A gente já estava na torcida, é claro, pelo Bahia de Feira, por ser o futebol baiano, né? Agora ainda mais com tudo que aconteceu por lá, com a triste perda do Deon. E a gente fica nessa expectativa, né, de ter de novo um representante na Série C do Campeonato Brasileiro, que não temos desde o Jacuipense em 2021. Mas a gente vai continuar nossa resenha daqui a pouquinho, mas antes, nos dias 1 e 2 de setembro, vai acontecer o Festival de Inverno de Itacaré, com Maria Gadu, Marcelo Falcão, Raquel Reis, Afrocidade, De La Cruz e muito mais. Os ingressos são a partir de R$ 71,00, dependendo do setor escolhido, e você consegue comprar pelo site festivalitacaré.com.br e pelos pontos físicos também nas cidades de Salvador, Ilhéus, Valença, Vitória da Conquista, Itabuna, Eunápolis, Jequié, Uruçuca, Ubaitaba, Teixeira de Freitas e Feira de Santana. Aproveite antes que o lote vire. E a gente vai seguir na nossa resenha falando de Bahia e de Vitória, mas antes a gente vai para um rápido intervalo com um recadinho da Maratá. Fruta de verdade, da natureza para sua mesa. Conheça os sucos Maratá. Ingredientes selecionados, sem conservantes, o mais puro sabor. Em mais de 10 sabores deliciosos. Todo dia, todo de fruta, para todo momento. Maratá, o melhor que há.
Olha, você está cansado de pagar alta conta de energia na sua casa, no seu estabelecimento comercial? Nós vamos conhecer agora a Delight Solares. Ao meu lado está aqui o Leonardo, também está o Gabriel e vai explicar pra gente, porque a empresa tem 15 anos, não é isso, Léo? Conta para quem está em casa também. O Grupo Delight, ela tem 15 anos de mercado, certo? E a Delight Solares hoje, ela está fazendo 3 anos de mercado. Ano passado, fomos considerada a empresa Top of Mind na Bahia. Então, temos uma bagagem aí bastante expressiva, com vários clientes satisfeitos e entregamos com qualidade o nosso serviço e preço justo. Pois é, então você que está em casa, está pensando em reduzir sua conta de energia, estabelecimento comercial também, gente, tá na hora de diminuir esse valor aí, hein? Gabriel, conta pra gente, Gabriel, Delight Solares, preço, qualidade e instalação rápida, né? Exatamente. Você que está aí cansado, né, dos altos valores da conta de energia, chama a gente da Delight Solares que a gente tem um time comercial pronto para poder te atender. A gente só precisa que você envie a sua fatura de energia, que nossos projetistas vão fazer o estudo e fazer você economizar. A gente pode observar, consegue diminuir até quanto? 98% a gente consegue economizar na conta de energia? Olha, hoje até 90%. 90%? Exatamente. Hoje até 90% a gente consegue fazer de redução na sua conta de energia. Seja para o seu comércio, seja para a sua residência, seja para a sua empresa. E a instalação demora quanto tempo, mais ou menos? A instalação é bastante rápida, tá? No nosso prazo hoje, dentro da empresa, a gente pede 90 dias contratualmente, mas em torno de 45 a 60 dias você já está com sua energia gerando. Quais são os contatos, Gabriel, para quem está em casa agora? Nosso Instagram, @Delight Solares, nosso site www.delightsolares.com.br e nosso WhatsApp 71-3123-5000. Fácil, hein? 71-3123-5000. Uma vitória sofrida, mas muito importante. O 1-0 sobre o Ceará deixou Vitória a 1 ponto do líder Sport e com 5 pontos de vantagem para o 5º colocado. Mas o clássico também deixou sequelas no elenco rubro-negro. Entre suspensos, expulsos e lesionados, o Leão deixou o campo com 6 desfalques para a próxima partida, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também no Barradão. Mesmo assim, o técnico Léo Condé confia na força do seu elenco. Mas nós temos um elenco aí com 35 atletas, eu acho que a gente consegue extrair dentro do próprio elenco. É claro que a gente está sempre monitorando as categorias de base. De qualquer forma, para esse jogo específico a gente vai avaliar durante a semana, mas com certeza vamos tentar extrair o melhor do grupo aí e mandar a campo uma equipe competitiva. Estamos de volta e vamos falar agora de escolhas. Na hora de comprar um produto, qualidade, preço e atendimento são muito importantes. Agora, se tem uma coisa que você não pode abrir mão é de consultoria técnica. Levar um produto inadequado pode lhe custar caro. É aí que entra a Terval, isso mesmo. A Terval Máquinas é a única aqui no mercado que oferece consultoria técnica. Quando o assunto é bombas, máquinas e equipamentos, todo mundo pensa igual e resolve com a Terval. Aproveite o maior festival de compressores Schultz, a partir de 10 de R$ 119,00 sem juros. Leve portátil, fácil de transportar, pressão máxima de 120 PSI, tecnologia 100% nacional e por apenas R$ 49,00 você leva o óleo lubrificante para compressor. Bombas, máquinas e equipamentos, passe na Terval. Terval Máquinas, Salvador, Lauro de Freitas e Alagoinhas. E agora a gente segue com a nossa resenha falando do Bahia. O esquadrão perdeu lá em Minas Gerais para o Atlético Mineiro. Agora tem um compromisso importante contra o Bragantino, já no 2º turno do Campeonato Brasileiro. Um roteiro já conhecido do torcedor tricolor. Mais uma vez, o Bahia teve mais posse de bola e mais finalizações que o adversário, mas não conseguiu o triunfo. Paulinho fez o único gol do jogo e decretou a vitória atleticana no Mineirão, para a frustração do técnico Renato Paiva. Fico imensamente insatisfeito com este resultado. Temos coisas que não estão bem, mas que são, em relação olhando para o jogo, não são tantas. Tivemos 60 e tal % de posse de bola, mas posse de bola a chegar à área do adversário, pela direita, pela esquerda, por dentro. Não conseguimos fazer gols e isto faz-se de gols e acabamos por perder o jogo. Mas dessa vez não foi só Paiva que defendeu o desempenho tricolor. Filipão também elogiou o esquadrão e se mostrou confiante em uma recuperação da equipe. Eu aposto que ele vai brigar do 10º ou do 8º lugar ao 14º
tranquilo. Não vai ser rebaixado. A derrota marcou o fim do primeiro turno do Bahia, que é o 16º colocado do Brasileirão, com 18 pontos em 19 jogos. Apesar dos maus resultados, Paiva está seguro de que o time vai reagir no retorno. O elenco melhorou, a qualidade do treino melhorou, por causa da melhoria do elenco. As semanas largas de treino têm-nos ajudado a ser mais equipa. Continuar a trabalhar, aproveitar estas semanas largas, porque eu sinto a equipa a melhorar. Não traz resultados, é verdade que não traz, mas se olharmos para aquilo que a equipa está a fazer, na minha ótica, está claramente a melhorar e a crescer. Pois é, meus amigos, Renato Paiva não está agradando tanto o torcedor, mas está recebendo elogios por aí. O Filipão também defendeu o trabalho dele, o próprio Renato, em toda a coletiva, fala, né, que o time está jogando bem, que o time está sendo competitivo, mas que os resultados não estão vindo. Vocês acreditam que essa teoria vai sair para a prática? E tem que sair o quanto antes, né? Meu irmão, William, o Bahia é o time fofinho da Série A. É aquele que vai lá, faz uma gracinha, mas não incomoda ninguém. Por isso que os técnicos estão adorando enfrentar o Bahia, que o Bahia é um ótimo time, mas não ganha de ninguém, não tira pão de ninguém. Já chega desse discurso, cadê a evolução? Eu me lembro lá do Campeonato Baiano, porque o principal objetivo é Série A. Campeonato do Nordeste, porque na Série A a gente vai evoluir. Copa do Brasil, porque na Série A... Acabou o primeiro turno da Série A, o Bahia 18 pontos em 19 jogos. Quando é que vai evoluir? Vai acabar a Série A, ano que vem evolui. Pelo amor de Deus, já deu, Renato Paiva, já deu esse esquema, já deu o Bahia. Precisa melhorar e muito nesse segundo turno para poder apagar essa campanha de primeiro turno vexaminosa. Veja, o que me chama a atenção no Bahia é que o Bahia tem um jogo com as fases do jogo do Bahia, elas têm muita dificuldade. Por quê? O Bahia, em alguns momentos, quando ataca, ele até consegue ser um time vertical, consegue atacar o adversário. Mas quando se defende, é uma das piores defesas do campeonato. Qual é a grande questão? Eu percebo, por exemplo, no meio-campo, e algumas incoerências. Rezende fez uma grande partida contra o América Mineiro? Fez. Rezende é um jogador interessante? Acho o Rezende um jogador interessante para compor o elenco. Mas Acevedo, para mim, é o titular. Se você tem Gabriel Xavier, que começou a jogar um futebol maravilhoso, e na minha concepção, hoje, tecnicamente, é o que mais entrega entre os zagueiros do Bahia. E ele começa a fazer uma partida maravilhosa. Fez uma partida maravilhosa na Copa do Brasil contra o Grêmio, fez uma partida maravilhosa contra o Corinthians aqui na Arena Fonte Nova. Aí ele é sacado do time. Entra Vitor Hugo. Vitor Hugo, se recuperar o seu futebol, o futebol que vimos tanto na Turquia, tanto também no Palmeiras, ele será importantíssimo para o Bahia. Mas nesse momento não está sendo. Então isso acaba desestimulando os atletas que estão competindo a todo momento. Não foi rotação, foi escolha. A outra questão, você tem o Cauli. Cauli que é um cara muito diferente, um grande jogador para mim do Bahia nesse ano. No jogo contra o Atlético Mineiro, era importante Renato Paiva entender que se ele tivesse um Ratão como homem de referência e foi contratado também para variar nessas duas posições, tanto como um extremo, apesar dele cair muito por dentro, tem uma característica diferente, por exemplo, de Ademir e de Biel, ele poderia colocar Ratão pisando mais na área, ele abriria um ponta pela esquerda, como ele colocou Jacaré, já que Biel não tinha tantos minutos, ele teria Ademir pelo outro lado, o Bahia ganharia amplitude, conseguiria atacar o Atlético com mais qualidade. Era necessário tirar Everaldo, porque naquele momento o Everaldo não estava bem na partida. Então, esse tipo de substituição que Renato Paiva acaba promovendo, ou melhor, de substituições, acabam deixando o torcedor com a pulga atrás da orelha, porque aí o Bahia estava tomando 1-0, o Atlético Mineiro caiu a intensidade, o Bahia tinha ali a possibilidade de ir para cima e a mudança demorou a acontecer. E sobre a questão dos apagões, só para não me alongar tanto, já me alongando, o Bahia contra o Cuiabá apagou no primeiro tempo. O Bahia contra o Fluminense apagou no segundo, ganhando por 1-0, Nino tinha sido expulso. O jogo ficou à feição do Bahia, 2-1. O Bahia é um time de momentos do jogo. E isso fica muito claro na coletiva. Nos primeiros 20 minutos, nos 20 minutos do segundo tempo, nos 35 minutos do segundo, o fato é que o Bahia não é constante, e não é constante desde o início da temporada, e não consertou ainda. Do que Caio Leone falou no início, ele foi perfeito, onde ele disse que o maior problema do Bahia hoje, William, eu também enxergo assim, e eu também sou estudioso do futebol, né? Não sei se vocês sabem, o problema é o espaçamento. Né? O Bahia sofre muito quando recebe um ataque, porque está muito espaçado. O Bahia chega na área com boa quantidade de jogadores, aceitável, deu para ver nesse lance aí. Tinham 3 jogadores do Bahia na área para finalizar. Gosto do estilo de jogo que o Bahia está implementando esse ano.
Tudo bem que a gente tem que ter paciência, só que o torcedor não quer saber de paciência, ele quer ganhar os jogos para não correr o risco de rebaixamento, mas tem que ter paciência, é um projeto novo, é uma nova filosofia, são novos profissionais, são muita gente que veio do exterior para cá, tem que se readaptar ao futebol brasileiro. Vejo que as contratações foram boas. O que Caio falou sobre o meio-campo do Bahia, eu não enxergo hoje, Caio, com todo respeito, o Acevedo como titular. Eu acho que o Bahia fica desprotegido. O Acevedo tem o melhor passe, mas ele não segura tanto como o Rezende segura. Se você for ver o Rezende, ele funciona com aquele carregador de piano. Ele marca de um lado, ele marca do outro. Ele está sempre povoando, dobrando a marcação nas pontas do adversário. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que com o Acevedo, que tem o melhor passe que o Rezende, o Bahia fica mais exposto defensivamente. Acho que é por conta disso que o Paiva colocou o Rezende de titular e não o Acevedo. E sobre a zaga, concordo com você. Gabriel Xavier era o melhor zagueiro do Bahia. Não entendi a sua saída. Ele jogou muito bem contra o Corinthians, jogou bem contra a equipe do América, não, que o América já foi Vitor Hugo, né? Antes contra o Grêmio. Exatamente. Então, acreditam que deve ter tirado ele pelas algumas falhas no jogo contra o São Paulo, mas muito pouco, né? Tanto que o jogo acabou empatado. Mas, na minha visão, foi mais gestão de grupo, porque o Vitor Hugo tinha um interesse de deixar o país, né? Estava lá com o interesse de voltar para a Turquia, e aí Paiva falou o quê? Pô, eu tenho um jogador de qualidade, reserva imediato, vamos fazer uma gestão de grupo aqui, vamos dar uma motivação a mais ao Vitor Hugo e botar ele para jogar. Pois é, a gente estava falando aqui sobre motivos para acreditar no discurso de Renato Paiva, né, de que o time vai reagir, e ele mesmo tentou dar algum desses motivos, que são os reforços que chegaram, né, o time que está com fôlego novo, alguns jogadores que chegaram já como titulares, inclusive, que podem promover essa mudança para melhor no elenco do Bahia. O elenco melhorou, a qualidade do treino melhorou, por causa da melhoria do elenco, as semanas largas de treino têm-nos ajudado a ser mais equipa, e eu acho nestes jogo Corinthians, jogo da América hoje, São Paulo, a espaços, temos sido muito mais equipa, com muito mais ideias, muito mais compacta do que éramos antes, porque temos tempo de treinar e de trabalhar. É mais uma semana que nós temos larga para preparar a equipa, acreditar nas questões ofensivas de volume e de criação que nós temos, melhorar situações de finalização, mas acaba por ser sempre assim. As equipas que mais atacam normalmente às vezes são penalizadas num ou noutro detalhe, ou num contra-ataque, ou numa genialidade dos adversários. Hoje a jogada na grande oportunidade, tirando a grande defesa do Marcos, em organização do Mineiro, foi uma jogada de envolvimento por dentro, quando eu digo que devíamos estar mais fechados e não tivemos. Como te digo, continuar a trabalhar, aproveitar estas semanas largas, porque eu sinto a equipa a melhorar. Não traz resultados, é verdade que não traz, mas se olharmos para aquilo que a equipa está a fazer, na minha ótica, está claramente a melhorar e a crescer. Agora eu fico pensando, acho que talvez o Bahia necessite assim de uma boa sequência, uns 2, 3 jogos ali para ganhar e tal, só que a sequência que vem é muito complicada. É Bragantino, time de G5, Botafogo líder, depois, como eu disse, os 4 confrontos diretos em 5 jogos. Esse 5º jogo é contra quem? Contra o Flamengo. Então, são 7 jogos, nada tranquilos para o Tricolor, que precisa de muitos pontos nesse meio do caminho aí para não se complicar mais ainda na tabela. Hoje está com pontuação de Z4, fora do Z4 apenas pelo saldo de gol. Essa reação vai ter que vir no meio das pedreiras mesmo, porque não dá para esperar passar esses 7 jogos para pensar em ganhar fôlego no campeonato. É muito complicado porque esse técnico aí, o português, esse Renato Paiva, ele não consegue extrair o melhor dos jogadores. Ele pega Tassiano, cadê Tassiano? Tassiano tá apagado. Tassiano já vem em alguns jogos sem conseguir boa atuação. Isso é culpa do treinador. Porque Tassiano chegou aqui com status de titular, jogando muito bem no Bahia da outra temporada, saiu do Grêmio lá, Renato Gaúcho triste, chega aqui no Bahia, ele não tá conseguindo desenvolver um bom futebol, porque Renato Paiva não consegue extrair o melhor do atleta. Você tira pro Ratão, ele estava elogiando aí que o Bahia contratou bem. Primeiro jogo de Ratão foi muito bem. Nesse jogo agora contra o Atlético Mineiro, o Ratão apagado, porque ele deixou o Ratão isolado lá na ponta esquerda. Então fica difícil com o Renato Paiva. Eu não vou botar a culpa só nele, não. Eu vou falar agora de Everaldo. Everaldo, um atacante, um centroavante de um time de Série A, 3 gols. Antes do gol que fez contra o América Mineiro, tinha 10 jogos sem marcar. Um centroavante que não sabe fazer um pivô, não faz uma tabela, não dá um trabalho, o zagueiro sempre ganha as divididas. Então, fica difícil, William, desse jeito. Não vou botar a culpa 100% em Renato Paiva, mas 90% é culpa dele e os outros 10% são os jogadores que não conseguem se adaptar ao esquema dele. Até porque os jogadores chegam na cara do gol, perde o gol e a culpa é de Renato Paiva. Não, aí também não, aí é culpa do jogador também, né? Foi como eu disse, o Bahia vem jogando bem, não vem ganhando jogos. E é o preocupante, é o que você falou, são os números.
né? 18 pontos de 57 disputados, o que trouxe aí o nosso querido Caio Leone, é preocupante. O Bahia está numa situação delicada, ele precisa ter uma sequência muito boa, como você disse. Ele vai ter o Vasco pela frente, tem que aproveitar, porque aqui na Arena Fonte Nova ele tem um Bragantino pela frente. Ah, mas o Bragantino empatou ontem com o Vasco, jogo duro. Jogo duro, até porque Série A, todos os jogos são duros. Exatamente. Então o Bahia vai ter uma sequência... Exatamente esse o ponto, não vai ter jogo fácil. Não vai, então o Bahia precisa emplacar uma sequência, vai ter que tirar um coelho da cartola e emplacar uma sequência. Sobre o que você falou, queria parabenizar ao Elton Serra por ter colocado os números do Everaldo aí nas redes sociais, gostei bastante da postagem dele e realmente esbarra no que a gente vem falando. Se não está dando certo com Everaldo, com Mingote, eu não enxergo nem Mingote como jogador do Bahia também, com todo respeito ao atleta. Acho que precisaria coisa melhor, né? Um jogador mais interessante. Então, por que não testar, já que você tem muitas opções de ataque pelos lados do campo, por que você não testar um time de mais velocidade, sem um homem referência, colocar um falso 9? O Ratão já desempenhou essa função lá fora do país. Então, por que não colocar o Ratão como falso 9? Mais próximo do gol, até dá para fazer uma triangulação ali com os pontas e, quem sabe, mudar o esquema e tentar inventar o que o Condé está fazendo. Quando ele vê dificuldade, ele tenta surpreender o adversário, ou colocando o Mateuzinho como lateral esquerdo, ou colocando o Matheus Trindade de primeira, que não joga há 2 meses. Ou seja, ele tenta, ele inventa, ele mostrou repertório demais nesse primeiro turno o Condé, coisa que está faltando ao Renato Paiva. Veja, William, eu concordo com o que os amigos acabaram de falar, né? Tanto o Léo como também o Reinaldo. Mas o Bahia não só tem uma sequência difícil, mas se a gente pensar no Red Bull Bragantino, claro que fica o último retrato do jogo de ontem, um empate. No início, né, do jogo, o Vasco em alguns momentos foi melhor ali, com o próprio Verratti, com o Gabriel Peck, um time que tem as suas dificuldades, mas ontem foi a Bragança Paulista para realmente tentar, né, conseguir uma sequência, porque tinha vencido o Grêmio com o gol do próprio Verratti, né, que foi artilheiro, inclusive, do Campeonato Argentino. Mas o Red Bull Bragantino foi muito superior ao Vasco no segundo tempo. Não fez o gol porque é aquela questão do último passe, do detalhe, um jogador que estava ali um pouco sem presença de área, o Borbas perdeu alguns gols ali que poderia ter tido uma tomada de decisão melhor, mas o Red Bull Bragantino nesse Campeonato Brasileiro é um dos times que mais marca sob pressão, muito boa, muito boa. Quando perde a bola, recupera a todo momento, pressiona o adversário. É um time que tem o Juninho Capixaba, que não joga pelo terceiro cartão amarelo, mas que Pedro Caixinha dá uma liberdade muito boa para ele cai por dentro, ele em muitos momentos foi até escalado, contra o Fortaleza foi escalado como um terceiro zagueiro. E perguntado na coletiva, depois do jogo, Pedro Caixinha, por que você escalou o Juninho Capixaba como terceiro zagueiro? Eu falei, não estava como terceiro zagueiro, eu tinha uma compensação no meu meio campo para que ele pudesse aproveitar o corredor. Então Pedro Caixinha, ele trabalhou muito bem esse time do Red Bull Bragantino. Você tem no meio de campo, por exemplo, o Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, o próprio Léo Ortiz voltou. É um time que, assim, ele cumpre... o Luan Cândido, né, que tá dobrando também, ali a lateral esquerda, perfeito. Interessante. E com a característica diferente, porque o Juninho Capixaba é um cara mais ágil, mais rápido, o Luan Cândido tem mais força física. É um time que é muito organizado. O Aderlan na direita. Aderlan também. Foi vaiado ontem, inclusive, mas eu gosto muito do futebol dele. Foi muito bem no jogo do primeiro turno. Mas, assim, o Bahia vai precisar jogar muito futebol para vencer o Red Bull Bragantino no domingo. Não é um jogo simples. E depois tem o Botafogo. E aí só um exemplo do que os nossos colegas falaram sobre a questão do atleta. Em muitos momentos a gente vai ver atletas que vão chegar num elenco que está em determinado momento desorganizado e eles não vão conseguir. Perfeito. E aí você pega o Botafogo como exemplo de um líder da competição que não tem o melhor elenco do país, mas o Botafogo é tão arrumado. Jogando com o Internacional, o Bruno Lage, ele tira Lucas Fernandes, coloca depois o Luiz Henrique, coloca Janderson, e o time continua com o mesmo nível de intensidade, de organização, a capacidade de entender o que está acontecendo no jogo. Então, assim, o Bahia precisa mudar, precisa melhorar. Nos números, o único número que o torcedor do Bahia quer ver é o placar melhorar, né? 1-0 pro Bahia, 2-0 e assim sucessivamente. É isso que tá faltando, isso tá faltando muito pro Bahia. E agora a gente tem que falar também de palpite, né? Porque a gente deu os palpites no jogo de Bahia Atlético Mineiro e infelizmente nenhum dos programas acertou a dinâmica da hora do palpite da casa. Na última sexta-feira a gente do Jogo Aberto, o Band Mulher e também o Brasil Gente, a gente palpitou na casa de apostas no jogo do Bahia e Atlético Mineiro. Infelizmente não acertamos. Nessa semana
semana. Será que algum programa vai sair vencedor na próxima dinâmica? Palpite você também nos placares dos jogos na Casa de Apostas. E a gente vai seguir com a nossa resenha falando muito de Bahia, falando muito de Vitória, mas isso daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo. A gente volta já. Olá pessoal, boa tarde, Paulo Avelar falando, sou diretor comercial do Instituto Mix Profissões. Boa tarde aos telespectadores do Jogo Aberto, ao meu grande amigo William. Vou falar um pouquinho do Instituto Mix Profissões para vocês, pessoal. O Instituto Mix Profissões é a maior rede de cursos profissionalizantes do Brasil, com mais de 600 franquias distribuídas em todo o território nacional. É a rede de ensino mais preparada e melhor avaliada do Brasil desde 2014. Te possibilita que através do seu curso de formação você já ganhe dinheiro com no mínimo 2 meses de curso. Isso porque nossa modalidade de aula é prática e nossos alunos são acompanhados e avaliados pelos nossos professores, que possuem um grande potencial e qualidade de ensino, por ter uma vasta especialização de mercado. Até a sua formação, nossos alunos ainda podem adquirir uma renda superior a R$8.000, além de termos agência de emprego dentro das nossas franquias, que te direciona para o mercado de trabalho. Desenvolvemos também os nossos alunos para que ele possa empreender, se essa for a sua necessidade. Também temos uma parceria com a grande empresa de recrutamento internacional canadense, que permite e facilita a ida dos nossos alunos para oportunidades de emprego no Canadá e em Dubai, ganhando uma média de $25 a hora. Somos a única rede de cursos profissionalizantes que é multinacional do Brasil. Faça seu curso na melhor escola, que prepara profissionais para o mercado de trabalho. Quer saber como, pessoal? Entre em contato agora com a nossa central, é o WhatsApp, tá? No 0800 878 0269 e garanta a melhor oportunidade de mudança da sua vida. Vou repetir, tá? 0800 878 0269. Estamos aguardando vocês, pessoal. Estamos de volta e vamos falar do Vitória. O rubro-negro tem um compromisso importante nessa sexta-feira aqui no Barradão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas tem alguns desfalques, não são 1, nem 2, nem 3 não, são talvez 10 desfalques para esse jogo. Léo Condé vai ter trabalho. Uma vitória sofrida, mas muito importante. O 1-0 sobre o Ceará deixou o Vitória a 1 ponto do líder Sport e com 5 pontos de vantagem para o 5º colocado. Mas o clássico também deixou sequelas no elenco rubro-negro. Entre suspensos, expulsos e lesionados, o Leão deixou o campo com 6 desfalques para a próxima partida, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também no Barradão. Mesmo assim, o técnico Léo Condé confia na força do seu elenco. Mas nós temos um elenco aí com 35 atletas, eu acho que a gente consegue extrair dentro do próprio elenco. É claro que a gente está sempre monitorando as categorias de base. De qualquer forma, para esse jogo específico a gente vai avaliar durante a semana, mas com certeza vamos tentar extrair o melhor do grupo aí e mandar a campo uma equipe competitiva. Camutanga, Ian Souto e Dudu receberam o 3º cartão amarelo e estão suspensos. Já Johnny Lucas e Wellington Nem foram expulsos e também não jogam. Mas a situação mais preocupante é a do meia Giovanni Augusto, que se lesionou em uma dividida. O jogador foi levado para o hospital chorando e foi diagnosticado com pneumotórax, que é uma ruptura que faz com que a caixa torácica se encha de ar, dificultando a respiração. Giovanni precisou fazer uma drenagem e passou a noite na UTI. O atleta já se encontra no apartamento, melhor da dor, já conseguiu caminhar pelo corredor e agora é a gente programar o tempo de recuperação, né? O jogador deve permanecer internado aí em torno de 48 a 72 horas, observando essa questão da dor, observando a função respiratória. E a previsão de retorno aos trabalhos normais é em torno de 6 a 8 semanas. Além dos 6 novos desfalques, o Vitória já não pôde contar com Railan, Osvaldo e Rodrigo Andrade contra o Ceará, porque os 3 estão contundidos. E a tendência é de que nenhum deles esteja disponível na sexta. O quadro mais animador é o de Osvaldo, que já deve voltar a treinar nesta semana.
mas deve ficar no máximo como opção no banco de reservas, por falta de ritmo de jogo. Oswaldo possivelmente retorna aos treinamentos essa semana. Vamos ter o cuidado de avaliar como que ele vai retornar, né? Um jogador muito importante. E o Rodrigo acho que já é um pouco mais complexo, né? Eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. Pois é, aí nas contas foram 9, mas o Yuri Castilho é dúvida, né, por uma possível lesão. E só para atualizar, deixar clara a situação do Oswaldo, eu falei diretamente com o Oswaldo antes do jogo contra o Ceará. Ele falou que já não está sentindo mais nenhuma dor, que fez o exame, inclusive, de novo, antes desse jogo com o Ceará, para saber se poderia jogar, só que o exame bateu que a lesão ainda estava aberta. Então ele não pôde jogar contra o Ceará por isso, e agora vai voltar aos treinos nesta semana, mas só deve ter uns 2 dias de treino até o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, então não sabe se vai estar com o ritmo ideal para jogar. Ele disse que o mais provável é que volte contra o Atlético Goianiense. Mas queria saber de vocês, 10 desfalques complicados aí para mexer esse time, para montar essa equipe para enfrentar o Botafogo, né? Preocupante, né? Eu vi um comentário essa semana justamente sobre isso, que o Vitória tem elenco. Se acontece isso com o Novo Horizontino, com o Criciúma, eles iam sofrer. O Vitória hoje tem um elenco numeroso, o próprio Condé falou na coletiva, 35 jogadores, achei até que era mais, mas o Pedro Bicalho já bateu em retirada, outros jogadores, o Juan Nascimento também já foi, o Trellis está resolvendo sua situação de saída, enfim. Então o Léo Condé está tendo que quebrar a cabeça. O principal para mim, William, é a ausência do Dudu, né? Um jogador que desde que chegou é o titular. O Vitória está providenciando a sua compra, isso é interessante, mas o principal desfalque, na minha visão, é o Dudu. Vai ter que quebrar a cabeça. Ele tem Léo Gomes, Marco Antônio, Matheus Trindade. Eu iria com o Marco Antônio. Acho que tem mais característica próxima de pegador. E não o Léo Gomes, que tem uma característica mais de passe. O Matheus provou também ontem que estava meio que perdido. Então acho que ele deve ir com o Marco Antônio. O que me preocupa muito é que o time perdeu o titular e reserva de algumas posições, perdeu o Giovanni Augusto e o Wellington Ney, perdeu o Dudu e o Johnny Lucas, então complicou alguns setores mais. Camutanga e Ian. É, exatamente, alguns setores ficaram mais complicados. Aí vai ser João Vitor, viu, torcedor? O torcedor tava gritando nas redes sociais, João Vitor não, bota Marco Antônio, traz menino da base. Assim, o que eu acho bacana realmente, até o Reinaldo falou nesse aqui, que o Léo Condé ele não se omite, né? Se ele vê que alguma coisa não está dando certo, ele vai lá e faz a mudança, seja no esquema tático, seja de jogador, seja trazer um menino da base, como ele trouxe no último jogo. Então, Léo Condé com certeza vai dar uma resposta positiva. E o que é mais importante, sexta-feira, que o Vitória já vai ter 10 desfalques, que o 12º jogador, a torcida, faça sua parte, que já vem fazendo, lote as arquibancadas e leve o Vitória para conquistar esses 3 pontos. Só uma observação, o Trindade ele não é base, não. Sim. Ele veio do Tombense. Sim, verdade. Sim. Ele veio do Tombense e está reforçando aí o Vitória. Veja, há quem diga que Léo Condé tem que sair do Vitória. Acreditem. A coisa que eu nunca vou compreender. Mas, na minha concepção, ele pode muito bem com os desfalques inserir o Marco Antônio como o primeiro volante. Vai ter João Vitor, e aí João Vitor e Wagner Leonardo. Na lateral direita ele tem Zeca, poderia usar Ian, mas deve usar Zeca, Felipe Vieira. Aí ele pode ter o GG, pode ter o Mateuzinho como um meia atacante, abre Zé Hugo. Tem do outro lado justamente o Matheus Gonçalves e também o Léo Gamalho. Então, pode ser um time para vencer o Botafogo. Você quer muito esse real de Big, né, cara? Quero. Meus amigos, foi um prazer contar com vocês aqui hoje. O programa um pouquinho mais curto, mas agradeço demais pela participação de vocês. Vocês de casa, amanhã a gente volta com muita resenha, com muito Bahia, muito Vitória também. Um abraço a todos. Tchau, tchau.